Olá, muito bem-vindo você que está assistindo a programação da TV Câmara. No programa Ler para Ser de hoje vamos falar sobre poesia e eu recebo aqui o poeta, escritor riopretense Sidney Olívio. Sidney, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente vai falar então sobre a sua trajetória aí com a poesia, como escritor, né? Você que tem já 15 livros publicados. Sim. E eu já gostaria que você começasse aí se apresentando para quem está nos assistindo. Você é riopretense, é isso? Sim, sou riopretense, nascido e criado aqui, e acho que as raízes não me permitiram sair daqui. Eu venho de uma casa sem livros, né? E eu fui me descobrir alguém, assim, quando entrei na faculdade, na Unesp, em 77, no curso de biologia, que foi meio circunstancial. E aí eu comecei a fazer o curso, mas eu tive sempre um dos pés nas letras. Então eu participava de simpósios e tal, e tinha amigos, e comecei a aprender. Eu era meio rato de biblioteca. A biblioteca do Ibilce já era grande naquela época, né? E tive contato com muitos livros e foi uma coisa definitiva para que eu pudesse seguir esse rumo, né? E seu primeiro contato assim, com os livros foi na faculdade, então, com a literatura? Sim. Na escola, você tinha um ou outro livro, aqueles obrigatórios, né? Mas eu não tinha livro em casa, então o livro que eles solicitavam a leitura ou era emprestado ou era da própria biblioteca da escola. Na escola. Mas esse contato e essa rivalidade, entre aspas, com o mundo e com as coisas acontecendo, eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, estava florando para a vida, assim, e meio perdido, me levaram a escrever. Mas aqueles versos tímidos, aquelas coisas de iniciante, meio parnasiano, né? É complicado isso. E você tem ainda esses poemas dessa época, ainda guarda? Eu tenho, porque eles foram registrados num livrinho que a gente resgatou, chamado Presença Poética. Eu digo resgatou, que fomos eu e um amigo que era da área de letras, porque ele teve uma interrupção. Então, meio que caiu no esquecimento. Aí a gente relançou isso, teve 2 números, tal. E eu escrevi, e deixo bem escondido para ninguém ver, né? Mas é sempre assim. Sim. Não renego esse passado literário, poético, porque onde tudo começa assim, né? Nunca fui nada, nenhum prodígio em nada, e muito menos na escrita. A escrita vem como uma forma de salvação mesmo, né? Do mundo e de mim mesmo diante do mundo. E aí você vai escrevendo e publicando, escrevendo e publicando. E publicando não, e guardando. Daí eu tive contato com um professor, Rogério Chauciai, da área de letras. Infelizmente ele não está mais entre nós. E ele foi a primeira pessoa
da área, ele era poeta também e dava aula de poesia, a ler os versos. E foi uma quebra de expectativa. Por quê? Porque, para mim, ele ia falar, olha, vai jogar bola, você não serve Fazer para outra isso. coisa. Faça outra coisa, mas foi exatamente o contrário. A partir daí eu comecei a ler mais, a me inteirar mais, conversar e tal. Mas aí depois eu me casei, já veio a primeira filha e aí as coisas mudam completamente. Já saí da Unesp sem estar formado, fui me formar numa faculdade particular, sempre escrevendo e sempre guardando aquilo e tal, né? Quando eu voltei para a Unesp, ia fazer 10 anos que estava promovendo as coisas tal, e vieram falar para mim, como que a gente sabe, comemora isso? Eu falei, vamos comemorar com poesia e tal. E aí eu convidei o Reinaldo Feres, eles escrevia e escreve haikais, e a gente lançou um livreto. A partir daí, a gente aumentou aquilo, transformou aquilo em um livro, e o Lelé Arantes, que comprou a ideia, encaminhado pelo Rogério, que fez o prefácio e tudo, e aí saiu o livro. Esse foi o primeiro livro, um livro falando só de animais, meio infanto-juvenil, meio pedagógico, assim, porque tinha glossário e tal. Mas uma linguagem poética, né? Numa linguagem poética. E é interessante, né, essa sua trajetória aí, fazendo um paralelo entre a biologia e as letras, porque a sua opção era a faculdade de letras, era isso? Era. E aí o que aconteceu? Era opção. Eu não estava... Naquela época, não existia VUNESP ainda, era FUVEST. E a gente tinha a oportunidade de pôr primeira e segunda opção. Eu estava em São Paulo, na casa de uns parentes e tal, e aí o meu irmão me liga e fala, olha, tem que fazer inscrição e tal, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom. Mandei uma procuração para ele e falei, coloca letras em primeiro lugar e biologia em segundo. E ele inverteu. A desculpa dele foi que ele também prestou. Falou, não, o meu primo, sabe, prestou, uns amigos, tal. Falou, não, vamos todos juntos, né? Eles eram para essas áreas também? Sim. E eu já começou na ida, porque foi o primeiro ano que teve bacharelado em biologia. Era uma antiga coisa chamada Resolução 30, que era o curso, era ciências com habilitação, ou em matemática ou em biologia. E aí eu lembro disso, até hoje fui o 25º colocado. E aí a professora que estava lá recebendo para fazer matrícula e tal, ela falou, e contigo fecha a turma, a primeira turma de biologia. De biologia, de bacharéis e tal. E eu, voltando a falar, meio rival do mundo, eu falei, não, eu não quero licenciatura. Só para ir contra, sei lá. Porque... E aí eu comecei o curso e eles não tinham alterado o currículo.
ainda, porque ia ser licenciatura e bacharelado, 4 anos. Semestral na época, não tinha mudado. E aí, o primeiro semestre tinha uma matéria de biologia só, que era histologia, o resto era tudo matemática. Aquilo foi um impacto na minha vida, assim, que eu simplesmente não ia, né? Então, eu fui levando o curso meio nas trombadas, assim, ficava de DP, aí tinha que fazer isso com uma outra turma. Às vezes estava acontecendo um congresso de letras, eu saía da aula para ir participar. Foi que foi, e foi circunstancial, porque aí eu tinha que me formar para começar a trabalhar, que a família Precisava, né? precisava. Mas aí você sempre tentando encaixar aí alguma atividade do mundo daí das letras, da literatura, Sempre, mesmo nas atividades de biologia. sempre. E fazendo esse paralelo, né? Eu falo assim que, com o perdão aos professores e colegas de biologia, tudo, mas biologia para mim era aquela situação, aquele momento, aquele conceito que dava possibilidade a um verso. E eu não tinha interesse de me aprofundar em nada, e eu não conseguia. E as coisas se acumulando, e aí eu comecei a participar de concursos. Já tinha posto a crivo do Rogério e tal, e aí você é sempre assim, você ganha um concurso aqui, perde ali, vai, até que um amigo meu, é parceiro até hoje de Campo Grande, da Universidade Federal, ele quis lançar uma nova edição, chamou de Poesia Animal. E o livro foi, algumas partes, ilustrado, e a capa feita pelo meu querido amigo e finado Orlando Fusinelli, com quem a gente fez muitas coisas juntos. Tem um livro meu que ele que faz todo o desenho da abertura e tal. Bom, mas aí e vai nessa jogada, né? Até que eu participei do Nelson Seixas, do prêmio Nelson Seixas, e fui por 4 vezes seguida contemplado com o Nelson Seixas. Uma vez, a 5ª vez, foi com o Lori Ferreira, do Grupo Realejo, que a gente fez um CD. Eu fiz as letras e ele musicou, tal. Mas, sabe, quando você não tá, assim, muito satisfeito com o próprio trabalho. Nesse né? momento aí dos prêmios, assim mesmo. Isso. Ia dando umas enxertadas, umas coisas, mandava, o projeto era aprovado e tal. E aí, nunca estava muito satisfeito. Até que eu fui convidado pelo poeta e crítico Cláudio Daniel, de São Paulo, e que ele tem um grupo que eu participo até hoje, um laboratório de criação poética. E a partir daí, assistindo a aula dele, dos cursos dele, e lendo e fazendo as oficinas, tal, foi que eu cheguei até aqui.
não digo que eu estou satisfeitíssimo com as coisas, é porque eu tenho um certo problema, Mariana, que é assim, eu fiz um livro, né? Fui lá, trabalhei e tal, separa e tal, editou o livro, eu não pego mais, acabou pra mim. Quer ser livrada do livro, né? Já tem outro projeto, já tem coisa começando, já tenho 3 livros prontos, mais um que deve sair agora, que é com o Kleber Falquete, com o Walter Merluto, poetas aqui da cidade. Eu tenho uma dificuldade enorme em divulgar a coisa. Sim, mas sabe, Sidney, 2 comentários que eu gostaria de fazer. Primeiro que você é considerado, né, por quem está aí no meio, como um dos poetas mais produtivos aqui, acho que da cidade, do interior de São Paulo, até mais, não sei qual é esse alcance. E outra coisa, você sempre fala sobre os seus trabalhos com muita humildade, né? Eu acho que nenhum escritor sempre fica totalmente satisfeito com o seu trabalho, né? Mas nós já entrevistamos aqui nesse programa dezenas de escritores, poetas também, e muitos, eu acho que talvez eu possa falar a maioria deles, quando fala em poesia, cita o seu nome como uma referência. Nossa! Então, você é uma grande referência para todos os escritores de São José do Rio Preto, né? Mesmo falando com essa humildade sobre o seu trabalho. Nossa, eu fico lisonjeado, mas eu não consigo ser diferente, sabe? Eu acho que a autocrítica é sempre muito grande. E a partir do... É bem estranho isso, Mariana. Já disse, repito, em todo lugar onde eu vou, que a poesia realmente é uma salvação. No entanto, agora eu tenho um cuidado enorme com as palavras, né? Construo aquilo, apesar de ser quase uma catarse, eu construo aquilo assim, vou lapido, que acho que como a grande maioria faz. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho, então, sobre esse processo da escrita. Então, você já escreve há muitos anos, né, desde a adolescência. Sim. E a gente observa na sua poesia, é um trabalho realmente já refinado, de muita maturidade, né? Você considera que alcançou isso ao longo do tempo? Como eu disse, quando eu me aposentei, faz 6 anos que eu estou aposentado, eu comecei a trabalhar só com literatura e arte. Aí você vai fazer curso de desenho, essas coisas todas e tal. Mas aí eu comecei a procurar mais fundamentos, mais um pouco de teoria e tal. E foi quando eu entrei nesse grupo do Cláudio Daniel. E aí você vai vendo, percebendo o tanto que é suor em cima disso. Então, acho que todo mundo que veio aqui, seja poeta ou não, sabe que não baixa luz divina nenhuma. Essa tal da inspiração. Tudo bem até usar inspiração, mas existem algumas coisas que dão, eu digo assim, o start. Isso pode ser uma palavra, uma situação, um filme, uma música, ou até um outro poema. Daí vem a inspiração, mas a partir daí começa o trabalho, Aí realmente. Trabalho e só trabalho. E só trabalho. Por óbvio que existe aquela coisa orgânica, né? Tua, tá ali, a vivência tua não foge.
A gente escreve para a gente mesmo. Sempre eu falo isso. A gente escreve, não sou eu que falo isso, todo mundo fala e sabe. E eu acho que a gente escreve aquilo que a gente gostaria de ler. Então, é por isso que vai. E aí tem muita pesquisa, tem muita leitura. Muito mais poetas ingleses, franceses, muito mais gente de fora, do exterior, do que eu não sei muito bem explicar o porquê disso, né? Óbvio que eu leio muita gente, leio gente nova, agora descubro coisas assim incríveis, mas é uma coisa diária, assim. Não tem sábado, domingo e feriado. Eu leio pelo menos uma folha, uma página por dia, e escrevo pelo menos uma frase. Então isso às vezes, a partir disso, eu escrevo 4, 5 poemas, fico até... depende muito das circunstâncias, né? Outros afazeres e tal, embora aposentado, tem Mas muita é um coisa. exercício diário que você se coloca Exercício ali diário. para não perder o ritmo. Para não perder. Mas isso já virou, assim, uma coisa orgânica também, é uma rotina orgânica. É uma coisa assim, Necessário, né? é necessária, é interessante isso, independente de onde eu esteja. Independente de onde eu esteja. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os seus livros, então. Você trouxe alguns aí, né, dos 15 livros para mostrar pra gente. Esses seriam os últimos a Os serem últimos. publicados. Esse é o último. Vamos mostrar aqui para essa câmera, por nessa favor? câmera. Para o pessoal ver a capa. Falta apenas uma letra para desvendar seu nome. Isso. Isso. Todos livros de poesia. Todos livros de poesia. Signos de passagem. Signos de passagem. Esse é um livro que é prosa poética. Isso foi escrito e editado na época da pandemia. Foi uma época também de muita produção? Muita produção. E esse último? Poesia é um lugar que não se revela. Tá certo. Esses livros trazem uma temática? Você procura reunir aí poemas ou vai aí na ordem cronológica que eles são escritos? Eu não tenho matemática, assim. Eu estou escrevendo aqui sobre uma coisa, vou escrever sobre outra, tal. A produção anual, digamos assim, aí depois eu seleciono os que estão mais próximos e aí componho o livro. Tá certo. E o título, geralmente, é de um poema que está no livro e que ele ganha a face do livro, né? Ele sintetiza aí a mensagem do livro, podemos dizer assim? Pode-se dizer assim. E você trouxe, então, um poema para a gente ler aqui? Sim. Que é desse último que foi lançado. Exatamente. E que é o título. E que é o poema que deu o título ao livro. Tá certo. Vamos lá, então. Nenhuma resposta. Apenas a imagem da cordilheira coberta de neve sobre o fundo azul impressionista e a citação empírica do trajeto da escalada. Um branco típico na cabeça do Aconcagua, com destinos solitários e íntegra paisagem de pedras e capins. Postal sem remetente, tuas palavras denunciaram o medo de se perder esquecida na planície abandonada,
ou entre os fantasmas alpinistas de almas condenadas ao frio. Eu aqui continuo intraduzível e perpasso a encruzilhada como quem salta estações, a vertente mágica das flores. Devo confessar, teu perfume mistura-se ao infindável silêncio, desde a noite de ontem, e o dia ressurgido feito rascunho de poema, verso a verso, a colar no chão o vaso em pedaços. Muito bem, sempre encantadoras suas palavras, seus muito obrigado. versos, Sidney. Muito Bom, obrigado. a gente falou aí sobre o processo da escrita, então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo de publicação. Como é que foi lá desde o começo? Você fez algumas parcerias, então, com escritores amigos, participou de antologias, né? E depois disso, quando foi o início das suas publicações solo, foi difícil encontrar editoras? Como que é a sua relação com editores? Não, então, como eu comecei, o meu primeiro livro solo foi com o Prêmio Nelson Seixas. Então, daí eu procurei editora, como eu estava na Unesp, o João Paulo Vani também trabalhava lá, a gente criou uma amizade e tal, e ele estava com a editora dele, e aí a gente pegou e fez o segundo também, o terceiro também, o quarto. Eu, um certo afã de sair um pouco, saltar os muros da cidade, lancei um livro pela Patuá. Que é uma editora de São Paulo, É uma editora, né, de São Paulo. Achando que talvez isso pudesse, de alguma forma, eu realmente sair, né? Ser mais conhecido em outros lugares. Nada para ser famoso e ser isso, nada, mas quem escreve quer ser lido. É um ponto... Para alcançar mais leitores, não é? Sim, exatamente. Não deu muito certo, porque também eu não sei trabalhar as coisas. Eu deveria ter ido em feiras e tal. Esse ano eu fui numa feira, mas aí, não, vamos lá na Flip e tal. É difícil também. Você sair, é todo um investimento que não tem jeito para mim, pelo menos. Mas aí depois que eu lancei esse livro lá, e eu fui em São Paulo, eu tive contato, eu fui na inauguração do Café Livraria tal, e fui conhecendo escritores. Nesse ínterim também, eu fiz um projeto com o Sesc, que chamava Leituras do Contemporâneo. Então, o que era? O que a turma de letras estava estudando, o que os professores tinham passado de literatura contemporânea, eu convidava o artista para vir, né? Então, Marcelino Freire, Ulisses Tavares, Marçal Aquino, André Santana, só homem, porque a segunda fase ia ser só mulher. Por que foi só homem nessa história? Preciso abrir um parênteses aqui. É porque nessa mesma época ocorria uma coisa no próprio Sesc, que eu esqueci o nome, mas era só mulheres escritoras. E vinham de São Paulo também. E aí eu falava, não vou trazer de novo aqui. E era isso. Esse contato com esse pessoal me permitiu conhecer alguns outros editores e tal. Eu fiz a orelha de um livro de uma amiga que lançou por uma editora que não está aqui, está aqui, que eu sempre esqueço o nome porque mudou o nome também, mas é uma editora de Guaratinguetá. É a Hiperalux?
Essa? Isso, É que era Penalux, era né? Penalux e depois Sim. Literalux. Aí eu fiquei conhecendo o Tonho saiu, agora tá só... E eu sempre esqueço o nome dele também, eu tenho um problema seríssimo com o nome. Aí depois eu comecei a mandar essas coisas para concurso. Eu falei, não, eu não vou... Porque a gente investia pouco. Assim, você não pagava nada, mas era obrigado a adquirir tantos exemplares. Porque editora pequena. Sim. E aí eu comecei a mandar para alguns concursos, assim, tal. Era sempre selecionado, mas nunca ganhava. E tinha que ir e tal. Até que a Cotter disse, não, eu quero publicar teu livro. Tal. E aí saiu pela Cotter os signos de passagem. E desses contatos todos aí, né? Na verdade, essa é uma grande dificuldade da maioria dos escritores, né? Depois que são publicados, mesmo tendo esses contatos, é fazer essa divulgação. Complicadíssimo. Vender o livro, levar para mais pessoas, levar para fora da sua bolha, não é? Isso, exatamente. Não é fácil. Você tem que estar... Tem alguns eixos. Você não precisa estar lá naquele eixo presencialmente, mas você tem que estar ali. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo, olha, quando eu lancei esse livro, esse ano que eu fui na feira em São Paulo, e só um parênteses, eu vendi mais livro lá do que aqui. Por quê? O povo lá está acostumado. A feira tinha gente... Era uma volta, assim... Saía um bando, chegava outro bando e coisa tal. Esse povo está acostumado com esses eventos. Sim. Aqui é difícil. O povo não está acostumado com lançamento de livro. E evento literário no geral, né? A gente percebe pouca participação do público. Sim, muito pouco. Eu sempre procuro pôr uma música junto, uma exposição. Eu acho que essa interarte acho que vale a pena. Mas isso é complicado. Eu até hoje, não sei, eu tento copiar alguns autores, mas olha, eu sou um ser antigo, um ser analógico. Eu procuro manter a alma jovem, mas eu não gosto, eu não tenho muito tato para isso, de ficar criando réus, criando isso, criando coisa. Usar as redes sociais, né, para divulgação. Usar com um certo critério e tal. E eu queria falar com você, apesar disso, apesar dessas dificuldades, existem outros meios dos escritores fazerem contatos, fazer esse networking, que são eventos literários e grupos também, né, de escritores, como alguns que você participa aqui em Rio Preto, tem o Clube Rator, você é um dos curadores do clube, é isso? Isso. Sim, isso é um caminho legal. É um caminho que vale a pena. E também participação, divulgação em revistas literárias. Nem todas vão aceitar o seu trabalho, mas existem alguns critérios, tal, né? Eu tive a alegria de ter agora, saiu agora em Ver o Poema, o convite para publicar lá, e de uma amiga muito, muito querida, uma escritora incrível, uma poeta incrível, que é a Mar Becker, e que saiu na revista Especiaria. Essa coletividade, eu acho que é importante e talvez seja um caminho para quem mora no interior, para quem é iniciante. Eu,
comecei como curador. Eu não sou mais curador do Clube Hathor, mas o Clube Hathor foi muito importante assim para você entender e conhecer as pessoas, saber como é que o, o mecanismo tal, né? Tem um grupo também de uma confraria que lê poema em bares e tal, e tem muita gente, né? Fica difícil a gente ficar citando e vai esquecer alguém Muitas e tal. pessoas que estão promovendo esses encontros em Rio Muitas, Preto. muitas pessoas, muitas. E tem algumas novidades aí também para esse ano, né? Você foi convidado para ser chanceler da Academia Brasileira de Escritores, do João Isso, Paulo Vani, que ele que está à frente, né? E isso, também foi eleito como membro da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. foi. Então, olha, para mim é uma alegria. Eu tinha um certo pudor nisso, de falar, nossa, eu lá, sabe, uma coisa assim. Mas a gente vai adquirindo mais idade, mais conhecimento, felizmente, e aí a gente percebe, eu falo, poxa, eu queria tanto sair, estar em outros locais conhecidos, mas eu preciso ser conhecido aqui dentro primeiro, né? E isso é tanto a Arlec como a Bresc, né? Tanto a academia ser membro, como ter agora essa honradez de ser convidado a ser chanceler, receber esse título simbólico da academia. Isso coroa, de certa forma, a trajetória que a gente vem há muito tempo, né? Tá certo. Bom, eu queria que, para a gente finalizar, então, que você falasse sobre os seus projetos aí que já estão em andamento. Eu sei que sempre tem algum livro novo aí para lançar, né? E principalmente com o seu selo, pelo apelo da pena. Isso. Pelo Apelo da Pena era um blog que eu tinha, que eu até tatuei ele, e aí isso foi ficando, foi ganhando identidade e tal, e vai. E eu pretendo fazer, eu tenho uma mini gráfica artesanal, eu produzo coisas em casa, tem um ateliê que eu estou tentando ampliar isso, fazer um café oficina lá. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo há 20 anos que eu preciso terminar. É um dicionário onomatopeico, e tem uma ficha biológica do bicho. Isso foi durante a minha vida lá na Unesp e tal, e que parte dele foi apresentado por um projeto grande que teve, chamado O Bicho Ensina, um projeto educativo e tal, e eu preciso lançar esse livro de qualquer forma. Tem um livro que chama Adágios para uma Nova Manhã. São adágios, aforismos, tal, que eu escrevi e que meu saudoso amigo Orlando Fusinelli ilustrou cada um deles em ponta dura, né? Em ponta de pena, coisa que ele não fazia, né? Tem um livro que vai sair agora final de setembro, começo de outubro, que é um livro de haikais, junto com o Kleber Falquete e o Walter Merlotto. A gente reuniu tal, eu compus, melhor dizendo, as ilustrações assim de abertura e de marca de página. Esse livro está no Nelson Seixas, tal, e tem 2 livros prontos, esperando que agora
eu vou lançar com o meu selo, né? Espero, mas eu não queria ser o primeiro. Então, mas eu estou esperando o fechar disso tudo para começar a pôr. Então, vai juntar com a posse na Arlec, o lançamento do site, a inauguração, vamos ver se eu consigo, do Café Oficina. Do seu espaço que você está criando, Do né? meu espaço, E pôr as coisas. Eu trabalho com coleção. Eu não sou colecionador, eu sou colecionista. Qual que é a diferença para mim? É que cada objeto daquele não precisa ter 1000 e não precisa ser todos, não, mas eles têm uma história. Uma história que é contada. Que tipo de objetos? Conchas, por exemplo, de moluscos, eu ganhei de uma amiga professora que já é morta, infelizmente, mas são coisas assim que ela já tinha herdado também e passou para mim. São 500 conchas do mundo inteiro que estão lá há mais de 100 anos. Então é um trabalho de restaurar as etiquetas e tal. E tenho um jardim em casa, é um jardim físico que eu batizei de jardim zootânico. São plantas com o nome de animais. Então, unha de gato, pata de elefante, jiboia, flor leopardo, etc. E que eu estou desenhando isso e estou escrevendo um texto, uma prosa poética sobre esse eu vou editar também. Se eu tiver tempo e tal, porque tem assim, acho que você também, né? Uma pilha assim de livros para ler, com começado já, né? Nossa, aí desse pula para o outro e vai. Sim. É uma doideira, mas muitas coisas para lidar ao mesmo tempo, então ia acontecendo. E a gente gostaria que você voltasse para contar depois o resultado disso tudo. Tá bom, Sidney? Já te agradeço pela sua participação, muito obrigada. Eu vou deixar na tela aí as suas redes sociais, né? Que é algum tipo de contato, apesar de você não lidar muito com elas. Sim. E para quem quiser conhecer seus livros, seu trabalho, e agradeço pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a gentileza, foi ótimo trabalhar. Eu sou muito prolixo, né? Acho que eu falei muito e falei demais, mas foi uma honra estar aqui. Muito obrigado. A honra é toda nossa, obrigada. Obrigada a você também pela sua audiência. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. Até mais!